E como se fosse chorar, né? Como se fosse chorar. Ele disse: você é uma boa pessoa. O problema é aquilo que lhe acompanha. Ele não sabe, né? Ele não sabe mais. Esse negócio de lágrimas assim para profetizar, né? Lágrimas, eu já fico... Já começou mal comigo, né? Já começa mal comigo. Porque eu entendo que quando Deus tem um recado para dar a alguém, é um recado claro, preciso, né? Sincero, sem lágrimas e bem objetivo, né? Escutei aquilo, olhei para ele e disse: meu querido, vou conversar com você a respeito da salvação, a salvação da sua alma. Veja, na Bíblia, você encontra o Senhor Jesus declarando por 20 vezes, são 20 vezes onde ele declara: quem crê em mim tem a vida eterna. Perguntei: você crê em Jesus Cristo? Ele disse: creio. Então você tem o quê? Ele respondeu: a vida eterna. Eu disse a ele: então acabou a conversa. Não tenho o que discutir. Você vai discutir com Deus? Hein? Tem mais outra coisa. Não somente ele declarou isso por 20 vezes, quem crê tem a vida eterna. Veja, o verbo ter no presente do indicativo. E ele tinha uma bancada ali do lado, onde tinha uma prensa, uma morsa. E eu bati a mão assim em cima da morsa e falei: aí, tá vendo aí? Tá vendo isso aqui, ó? Você tem a morsa aqui, não tem uma morsa aqui? Tá vendo? É sua. E ela vai continuar com você. Verbo ter no presente do indicativo. Isso quer dizer que você tem, é sua, está com você e vai continuar com você. Né? Entendeu? Isso quer dizer que salvação não é futura. É aqui e agora. Ou você tem, ou você não tem. Então, não somente, veja, não somente ele falou isso por 20 vezes. Pode conferir lá no Evangelho de João. Você vai encontrar 20 vezes ele dizendo isso. Como também ele deixou. No Novo Testamento você encontra 8 exemplos. 5 deles, exemplos que o Senhor Jesus deixou. E pessoas salvas. O ladrão na cruz. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O cego de Jericó. Que coisa interessante, né? Ele, para o cego, ele pergunta: que queres que eu te faça? O cego disse: que eu veja, Senhor. E ele disse: vê. Depois ele falou uma coisa importante, né? Uma coisa importante. A maioria das pessoas que pensam que quando ele disse: a tua fé te salvou, ele está se referindo à cura da cegueira do cego de Jericó. Mas em absoluto, o Senhor Jesus conhecia muito bem o sentido das palavras, não é verdade? Ele estava se referindo à salvação eterna. Estava dizendo para aquele cego que ele ia habitar na glória com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Não é verdade? E não somente disse isso ao cego de Jericó, como também aquela prostituta que chorava com as lágrimas, lavava os pés do Senhor Jesus e limpava e secava com os seus cabelos. Ele disse para ela: a tua fé te salvou. Né? Falou isso para o leproso que voltou para agradecer. O leproso veio e atirou-se aos pés de Jesus em adoração. E Jesus disse: a tua fé te salvou. E outros mais, né? Veja, o verbo salvar está no passado. Quer dizer, Jesus salvou essas pessoas num momento que nós não sabemos quando. Pode ser que foi um dia antes, uma semana antes, um mês antes, um ano antes. Não sabemos porque o Novo Testamento não relata isso.
Mas sabemos que não foi no momento daquela conversa aquele encontro que eles estavam tendo com o Senhor Jesus. Nesse momento, no encontro, eles já estavam salvos há muito tempo. Não sabemos o momento em que foram salvos, mas temos a mais absoluta certeza que eles foram salvos no momento em que eles viram e ouviram o que Jesus dizia e acreditaram: esse é o Messias, esse é o Salvador do mundo. Depois de tudo, disse a ele, né? Confira na sua Bíblia, confira esses versos que eu estou apresentando na sua Bíblia, e você vai ver que eu estou falando a verdade, né? Usando as palavras do Deus que disse que eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Falou, está falado. Poderia citar outras coisas mais. Por exemplo, Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Poderia dizer a ele também, né? Hebreus, capítulo 6, versículo 16, que diz: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs como juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Poderia citar também, né, que Deus nos deu o seu Espírito Santo como penhor da nossa salvação. Ele fala isso várias vezes. Penhor da nossa salvação. Procura aí em qualquer Bíblia online ou livro de pesquisas da Bíblia, penhor da salvação. Você vai encontrar em dois lugares. O que é o penhor? É um objeto que você dá como garantia de uma dívida. E uma dívida que você tem. Deus, o Deus Criador, o Eterno, não precisava fazer isso. Mas porque sabe que tem muitos idiotados indo atrás da conversa de homens, então ele fez isso. Nos deu o seu Espírito Santo como penhor, como garantia de que ele vai cumprir a sua promessa. E aqueles que creem na suficiência do sacrifício do Senhor Jesus vão entrar na sua glória. Então, meu querido irmão, você tem visto os meus vídeos onde eu falo sobre as nossas verdadeiras doutrinas, as verdadeiras doutrinas da nossa igreja, e ensino também o que a Bíblia diz a respeito delas. Então, veja, no nosso meio tem muitas almas necessitadas de salvação porque estão seguindo um evangelho falso, um evangelho maldito, baseado em usos e costumes, boas obras, firmeza e fidelidade, e não no ensino do Senhor Jesus com respeito à nossa salvação, que você encontra no Evangelho de João, onde ele diz claramente, simplesmente, quem crê em mim tem a vida eterna. Então me ajude aí, divulgue os meus vídeos, aí pelas redes sociais, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Divulgue para que a nossa Irmandade conheça a verdade a respeito das nossas doutrinas. Se nesse afã, nesse esforço, conseguirmos a salvação de uma alma, grande é o nosso galardão nos céus. Deus abençoe, meus queridos irmãos, e fiquem na santa paz do nosso glorioso Deus, sempre no nome precioso do Senhor Jesus.